Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Iremos estudar ortografia, sendo que o tema é o uso de ESA ou ESA, ou seja, ESA com S e ESA com Z, nos finais da palavra, ou seja, como sufixos de algumas palavras, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos analisar algumas regras que vão nos auxiliar no emprego desses finais de palavras aí, ESA com S e ESA com Z, certo? Então vamos lá, ESA ou ESA, com S e com Z. Substantivos. Primeiro vamos saber o que são os substantivos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres, certo? Então prestem atenção. Primeiro vocês vão ter que identificar se a palavra é um substantivo, certo? Ou mesmo um adjetivo. Por quê? Isso vai ser importante na hora que eu apresentar as regras. Os substantivos são palavras que dão nome aos seres, certo? Então, tudo, por exemplo, mesa, cadeira, cidade, rua, bairro, tudo isso aí são substantivos. Já os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Ou seja, a palavra que dá uma característica do substantivo, como nós temos aqui, ó, escola, moderna. Portanto, moderna está caracterizando o substantivo escola. Arborizada. Arborizada está caracterizando o substantivo rua. Está dando uma característica do substantivo ou uma qualidade. Amarela está caracterizando a parede. Ou seja, a parede é amarela. Certo? Então, estas são as definições de substantivos e adjetivos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres e adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Ok? Seguindo. Vejam só. Regras. Os substantivos derivados de adjetivos são grafados com ESA, ou seja, com Z. ESA. Vejam só. Adjetivos aqui, ó. Fraco, magro, miúdo e triste. Vejam que fraco, certo? Ou seja, prestem bem atenção nisso aqui, ó. Fraqueza foi derivado do adjetivo fraco. Por isso escreve-se com Z, certo? Magreza, derivado do adjetivo magro. Miudeza é um substantivo que foi derivado do adjetivo miúdo, certo? E tristeza, substantivo derivado do adjetivo triste. Ou seja, os substantivos derivados de adjetivos são grafados com Z, certo? Então fica ESA com Z. Que fique bem claro, vocês vão primeiro identificar. É um substantivo que foi derivado de um adjetivo? Sim, se é, escreve-se, ou seja, grafa-se com Z. Então, gente, vocês têm que compreender que a palavra fraqueza, ela foi derivada da palavra fraco, certo? Magreza, derivado da palavra magro. Miudeza, derivado da palavra miúdo. Tristeza, derivado da palavra triste. Portanto, fraco, magro, miúdo e triste são adjetivos e os substantivos que foram derivados destas palavras, fraqueza com Z, magreza com Z, miudeza com Z e tristeza com Z. Então, quando é que eu vou grafar com Z? Quando a palavra for um substantivo derivado de um adjetivo, ok? E quando é que eu vou grafar com S? Quando for um substantivo feminino, ou seja, quando o substantivo for um feminino de um substantivo masculino. Por exemplo, o substantivo masculino barão. Qual é o feminino de barão? Baronesa. Então escreve com o quê? Com S. Por quê? Porque é um substantivo feminino. Nobre. Qual é o feminino? Nobreza. Então nobreza com S por quê? Substantivo feminino. Camponês. Qual é o feminino de camponês? Camponesa. Portanto, ó, com S. Por quê? Porque é um substantivo feminino. Francês. Qual é o feminino de francês? Francesa. Por isso, escreve-se com S. Então, é muito simples. Se for um substantivo, se a palavra for um substantivo derivado de um adjetivo, escreve-se, ou seja, grafa-se com Z. Se for um substantivo feminino, grafa-se com S.
certo? Então, estas são as regras para que vocês apliquem direitinho a questão de ESA com Z e ESA com S. Se for substantivo derivado de um adjetivo, com Z. Se for um substantivo feminino, com S. Então, vamos para a nossa atividade. Agora nós vamos para a atividade do livro, nas páginas 210 e 211 do livro de língua portuguesa. Pronto, baseado nas informações que eu repassei para vocês lá nos slides, vocês irão responder as seguintes questões. Na página 210, certo? Palavras com ESA ou ESA, ou seja, ESA com S e ESA com Z. Complete as palavras em destaque com S ou Z. Então vejam, chegou na velhinha a freguesa, certo? Embora fosse cheia de beleza, vocês vão colocar S ou Z. Tratou o vendedor sem nenhuma gentileza. Então, coloquem o S ou o Z. E com o nariz empinado como o de uma baronesa, certo? Você teve dúvida na hora de escrever estas palavras? Então, isso aí é um questionamento que a gente poderia ter feito em sala de aula, mas aqui vem uma explicação. Vamos aprender um pouco sobre as terminações ESA com S e ESA com Z. Leia. Então, vamos ler a frase abaixo. Ó. Essa frase aqui. Ó. Ela é uma mulher bonita. Então, preste atenção. Mulher dá nome a um ser, então é um substantivo. Bonita é o quê? Uma qualidade da mulher. Portanto, é um adjetivo. Então, gente, note que a palavra bonita atribui uma qualidade à palavra mulher, que é um substantivo. Já a palavra bonita é um adjetivo. Segunda questão. Leia as frases e pinte as palavras destacadas. Use verde para pintar os substantivos e laranja para pintar os adjetivos. Aí você fazer, professor, não tem um lápis. Então, circule os substantivos e sublinhe os adjetivos. Ou seja, circula as palavras que forem substantivo e passa um traço abaixo dos adjetivos. Letra A. Todos os dias visto roupas limpas. Então, as palavras destacadas, roupas limpas, certo? B. Seu pai é uma pessoa de decisões firmes. Então, quais são as palavras destacadas? Decisões e firmes. C. As águas impuras do reservatório foram proibidas para uso. Então, quais são as palavras destacadas na letra C? Águas e impuras. Observe o exemplo, depois complete as frases. Terceira questão. Veja o exemplo acima. Ó. Salas limpas são salas com limpeza. Então, veja aqui. Da palavra limpas foi derivado a palavra limpeza. Ou seja, do substantivo limpas, do adjetivo limpas, derivou-se o substantivo limpeza. Então, prestem atenção na explicação lá do início, que quando o substantivo é derivado de um adjetivo, o que escreve? Lá eu já expliquei isso lá no início, e vocês irão fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, decisões firmes são decisões que mostram. Então, vocês vão colocar aqui, ó, firmeza, como é que vai ficar, certo? Ou seja, firmes é o quê? É um adjetivo. Vocês irão escrever o substantivo. Como é que escreve? Letra B. Águas impuras são águas com... Vocês vão escrever aqui o substantivo, certo? Atitudes gentis são atitudes que mostram... Então, gentis, ou seja, gentis é um adjetivo. Como que vocês irão escrever o substantivo? Certo, pessoal? Agora, próxima página, página 211. Na página 211, vocês irão responder a quarta questão. Vejam, um substantivo pode ser derivado de um adjetivo. É o que eu já expliquei, certo? Então, ó, o adjetivo triste, certo? Vem o quê? Forma o substantivo tristeza, ou seja, o substantivo tristeza foi derivado do adjetivo triste.
Com base nesse exemplo, vocês irão fazer a mesma coisa na letra A da quarta questão. Agora complete com os substantivos derivados dos adjetivos propostos. Então, quais são os adjetivos? Leve, rico, delicado e frio. Vocês irão escrever aí à frente os substantivos derivados de leve, rico, delicado e frio. Na letra B, o que todos esses substantivos que derivaram de adjetivos têm em comum? Então, após responder a letra A, vocês irão explicar o que eles têm em comum, certo? Ou seja, todos foram escritos com ESA com Z ou ESA com S. Vocês irão fazer essa definição aí no final. E para fecharmos a atividade do dia, vocês irão realizar aqui o desafio, participar do desafio. Certo? Seria em dupla, mas vocês, como estão em casa, vão fazer individualmente. Vocês descobriram uma regra. Agora vão enfrentar outro desafio. Complete os substantivos a seguir com S ou Z. Certo? Então vejam, aí nós temos um quadro de palavras. Qual foi a regra que o professor explicou lá no início? Os substantivos femininos são grafados com S. E os substantivos derivados de adjetivos são grafados com Z. Certo? Então, está aí as palavras e vocês irão preencher. Princesa, mesa, lindeza, fraqueza, duquesa e moleza. Certo? Letra B. Distribuam os substantivos do item A no quadro. Então, vocês vão distribuir aqui nesse quadrinho os substantivos que vocês completaram aqui. Substantivos que não são derivados de adjetivo. Aqueles que não são derivados de adjetivo são os substantivos femininos. Vocês irão escrever aqui, ó. Certo? E no segundo quadrinho, aqui vocês irão distribuir os substantivos que são derivados de adjetivos. Certo? Para fechar, letra B. Observando o quadro, que regra podemos elaborar? Escreva abaixo. Então, é a regra que eu expliquei lá no slide, que são as regras para definir o que vamos grafar na palavra. É o S ou o Z. Ok, pessoal? Então, esta será a nossa atividade de hoje. Espero que vocês realizem uma excelente atividade. Assistam às videoaulas com atenção para que vocês possam, cada dia, estarem contribuindo com a aprendizagem de vocês, pessoal. Então, não são muito longos os vídeos. Basta que vocês assistam para que possam realmente aprender, certo? Não só realizar a atividade e amanhã não saber mais quais foram as regras que você utilizou para aquela atividade. É você guardar essas informações para a vida toda, ok? Então, bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.